Existem crimes tão brutais e tão perturbadores que desafiam até mesmo a capacidade humana de compreender o mal. Em muitos desses casos, a justiça respondeu com o único instrumento que tinha a altura da atrocidade: o tempo. Cada número, 300 anos, 900 anos, 1000 anos de prisão, carrega o peso das vítimas, o trauma das famílias e a mensagem de que alguns atos são imperdoáveis. São histórias que revelam o pior do ser humano, mas também o esforço desesperado da sociedade para encontrar justiça dentro do caos. Neste vídeo, nós vamos revisitar alguns dos casos mais chocantes do mundo moderno, onde a justiça americana impôs as maiores sentenças já registradas, punições que vão muito além de uma vida inteira atrás das grades. James Holmes. Era a madrugada de 20 de julho de 2012, e centenas de pessoas se reuniam no Century 16 Theater em Aurora, Colorado, para assistir à tão aguardada estreia de Batman. O Cavaleiro das Trevas ressurge. A Sala 9 estava lotada, com famílias, casais e jovens empolgados pelo filme. Por isso ninguém imaginava que, em poucos minutos, aquele momento de diversão se transformaria em uma das maiores tragédias da história dos Estados Unidos. Vestido com roupas táticas e usando uma máscara de gás, James Egan Holmes, então com 24 anos, entrou pela porta de emergência carregando um rifle semiautomático, uma espingarda e uma pistola Glock. Sem dizer uma palavra, ele lançou 2 granadas de gás lacrimogênio na plateia e começou a atirar. Em menos de 2 minutos, o cinema virou um caos. Pessoas tentavam se proteger sob as cadeiras, enquanto gritos e tiros se misturavam ao som do filme que ainda passava na tela. Quando o ataque terminou, 12 pessoas estavam mortas e 70 feridas. Entre as vítimas havia uma menina de 6 anos. Holmes foi preso poucos minutos depois, no estacionamento, ainda vestindo o colete à prova de balas e sem demonstrar qualquer emoção. Nascido em 13 de dezembro de 1987, em San Diego, na Califórnia, Holmes cresceu em uma família de classe média. Era considerado inteligente, reservado e calado. Formou-se em neurociência pela Universidade da Califórnia e chegou a ingressar em um programa de doutorado na Universidade do Colorado. Mas em um determinado momento, algo começou a mudar. Ele abandonou os estudos e mergulhou em um isolamento sombrio, comprando armas e munições e planejando detalhadamente o massacre. Durante a investigação, a polícia descobriu que ele havia deixado seu apartamento cheio de explosivos armados para detonar caso alguém tentasse entrar. O esquadrão antibombas levou horas para desativar os dispositivos. Holmes também enviou um caderno à sua psiquiatra, repleto de desenhos e anotações sobre seus planos e pensamentos perturbadores. O julgamento começou em 2015, com ampla cobertura da imprensa e depois de muitos adiamentos feitos. A defesa alegou insanidade mental, afirmando que Holmes sofria de esquizofrenia. A promotoria, por outro lado, sustentou que ele planejou friamente cada detalhe do massacre e sabia exatamente o que estava fazendo. O júri o considerou culpado de 24 acusações de assassinato em primeiro grau e 140 de tentativa de homicídio. Em 26 de agosto de 2015, o juiz Carlos Samur anunciou a sentença: 12 penas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional e mais 3.318 anos adicionais por outras acusações. Foi uma das maiores sentenças da história dos Estados Unidos. Holmes foi enviado para a penitenciária estadual do Colorado e lá foi agredido por um dos detentos. Ele então foi transferido para outra instituição e hoje está na USP Allenwood, na Pensilvânia, onde permanece isolado, cumprindo uma pena que, simbolicamente, ultrapassa qualquer expectativa de vida humana. Raymond Childs. Era a madrugada de 24 de janeiro de 2021, por volta das 3h40, quando um chamado urgente chegou à polícia de Indianápolis, Indiana. A voz ao telefone pertencia a um adolescente desesperado, que dizia ter sido baleado pelo próprio irmão antes de conseguir fugir de casa. Minutos depois, as sirenes romperam o silêncio da vizinhança na East 36th Street. Quando os oficiais entraram na residência, encontraram um cenário indescritível de horror. No interior da casa, estavam os corpos de Cassie Childs e Raymond Childs Jr., ambos de 42 anos, junto com os filhos Elijah, de 18 anos, Rita, de 13 anos, além da namorada grávida de Elijah, Kiara Hawkins, de apenas 19 anos.
Todos haviam sido mortos a tiros. Kiara chegou a ser levada com vida ao hospital, mas não resistiu, e o bebê que esperava também não sobreviveu. Porém, um dos irmãos conseguiu sair correndo da casa. Esse garoto se chamava Xavier. O suspeito atirador, um garoto de 17 anos, era o próprio Raymond Childs III, filho e irmão das vítimas. Ele havia fugido após o massacre, mas foi localizado e detido algumas horas depois, graças ao relato do irmão sobrevivente, que o identificou como o atirador. As investigações revelaram que o crime começou após uma discussão entre o pai e o jovem, que havia desobedecido regras da casa. Tomado pela raiva, Raymond saiu, pegou uma arma e retornou momentos depois, disparando primeiro contra o pai e, em seguida, contra o resto da família. A frieza e a rapidez com que o massacre aconteceu deixaram até mesmo os investigadores veteranos chocados. Um policial descreveu a cena como o pior crime familiar que já havia presenciado na carreira. Durante o interrogatório, Raymond demonstrou pouco arrependimento. Testemunhos posteriores indicaram que ele vinha apresentando comportamento agressivo nos meses anteriores e possuía histórico de conflitos com o pai. A promotoria o acusou formalmente de 6 homicídios qualificados e tentativa de homicídio, pela tentativa de matar o irmão que sobreviveu. Por causa da gravidade dos crimes, o tribunal decidiu que ele seria julgado como adulto, mesmo tendo 17 anos na época do massacre. O julgamento atraiu atenção nacional, pois era difícil compreender como alguém tão jovem poderia planejar e executar tamanha violência contra a própria família. Em 10 de março de 2025, Raymond Childs foi condenado a 360 anos de prisão, uma das maiores penas já aplicadas a um réu adolescente nos Estados Unidos. O juiz destacou que a sentença simbolizava a perda irreparável de 6 vidas inocentes e o trauma deixado no único sobrevivente. Hoje, Raymond cumpre pena em uma prisão de segurança máxima de Indiana, onde permanecerá até o fim de seus dias. Richard Allen. Era a tarde fria de 13 de fevereiro de 2017, quando 2 amigas, Liberty German, de 14 anos, e Abigail Williams, de 13, decidiram aproveitar o feriado escolar para fazer uma trilha no Monon High Bridge Trail, uma antiga linha férrea desativada nos arredores de Delphi, Indiana. O local era calmo, cercado de árvores e sons da natureza, um refúgio para quem queria tirar fotos e curtir o dia. Horas depois, quando as meninas não retornaram para casa, começou a busca. Amigos, familiares e voluntários vasculharam a região até a manhã seguinte. Foi então, em 14 de fevereiro de 2017, que os corpos das duas foram encontrados às margens de um riacho próximo à trilha. A cena era brutal, e os detalhes, mantidos em sigilo pela polícia, indicavam um crime meticulosamente cruel. O que mais chamou atenção nas primeiras 48 horas foi o vídeo encontrado no celular de Liberty. Pouco antes de morrer, ela havia conseguido gravar o homem que as abordou na trilha. No vídeo, era possível ouvir a voz dele dizendo "Down the hill", desçam a colina. A gravação e uma imagem borrada do suspeito se tornaram a base de uma das maiores investigações criminais da história de Indiana. Durante anos, o caso ficou sem solução. Centenas de pistas foram analisadas, e a polícia chegou a interrogar diversos suspeitos, mas nenhuma prova definitiva surgia. Até que, em 26 de outubro de 2022, mais de 5 anos após o crime, as autoridades anunciaram a prisão de Richard Matthew Allen, de 50 anos, um morador de Delphi que trabalhava em uma farmácia local. Allen vivia uma vida aparentemente normal. Era casado, tinha uma filha e era conhecido na comunidade. Mas, segundo a promotoria, ele estava no local do crime no mesmo horário em que as meninas desapareceram. Testemunhas o viram na trilha, e análises balísticas ligaram sua arma a um dos projéteis encontrados próximo aos corpos. A prisão de Allen foi cercada de sigilo, e muitos detalhes permanecem sob ordem judicial. As acusações formais incluíam duplo homicídio em primeiro grau, com agravantes de premeditação e crueldade extrema. Em documentos do tribunal, os promotores afirmaram que as provas ligam Allen diretamente à cena do crime e ao assassinato das adolescentes. Além disso, o assassino confessou o crime mais de 60 vezes dentro da prisão, para detentos, para sua esposa e para sua mãe. Em 2023,
O juiz determinou que Allen permaneceria preso sem direito à fiança até o julgamento final. Sua equipe de defesa tentou argumentar que as suas confissões haviam sido feitas devido a doenças mentais severas e que ele não estava em plena consciência quando as o fez. Em uma das teorias mais bizarras criadas nesse caso, foi que as duas garotas foram sacrificadas em uma espécie de culto, onde o deus Odin era adorado. No fim do julgamento, Allen foi sentenciado a 130 anos de prisão, que no caso era o máximo que o seu caso poderia chegar. Darrell Brooks. Era fim de tarde em 21 de novembro de 2021, um domingo frio na cidade de Waukesha, Wisconsin. As ruas do centro estavam tomadas por famílias, crianças e idosos assistindo ao tradicional desfile de Natal, evento que marcava o início das festas de fim de ano. Bandas marciais tocavam, grupos de dança desfilavam e o clima era de pura alegria. Mas em questão de segundos, o som de risadas e sinos natalinos foi engolido pelo barulho de um motor acelerando. Um SUV vermelho avançou em alta velocidade contra a multidão, atropelando tudo e todos que estavam pelo caminho. Pessoas foram lançadas pelo ar. Instrumentos e brinquedos ficaram espalhados pelo asfalto. Em poucos metros, a rua se transformou em um cenário de guerra. O motorista era Darrell Brooks, de 39 anos. Um homem com um longo histórico criminal, que incluía agressão doméstica, resistência à prisão e crimes sexuais. Ele havia sido libertado sob fiança poucos dias antes do ataque, após agredir a própria namorada e tentar atropelá-la com o mesmo veículo usado no massacre. A tragédia deixou 6 mortos e mais de 60 feridos, incluindo 17 crianças. Entre as vítimas estava uma integrante do grupo de dançarinas idosas, Dancing Grannies, símbolo da comunidade local. O horror foi transmitido ao vivo por celulares e câmeras de segurança, e as imagens correram o mundo. Brooks foi preso pouco depois, nas proximidades, tentando se esconder em uma casa. Durante o julgamento, os promotores apresentaram provas irrefutáveis. Vídeos, depoimentos e análises forenses mostravam que ele acelerou o veículo intencionalmente, sem tentar frear em nenhum momento, e dirigindo em zigue-zague para acertar o maior número de pessoas possível. A promotoria afirmou que o ataque foi deliberado e cheio de desprezo pela vida humana. O julgamento começou em fevereiro de 2022 e durou meses. Brooks decidiu se defender sozinho, dispensando advogados e protagonizando cenas caóticas no tribunal. Ele interrompia testemunhas, discutia com o juiz e até cobria o rosto com papéis. O comportamento errático dele chamou a atenção da imprensa. Ele chegou a ser expulso da sala diversas vezes. Em 26 de outubro de 2022, Darrell Brooks foi declarado culpado de 76 acusações, incluindo 6 homicídios intencionais em primeiro grau. No dia 16 de novembro, a juíza Jennifer Dorrell proferiu a sentença: 6 penas de prisão perpétua consecutivas, sem possibilidade de liberdade condicional, além de 762 anos adicionais pelas demais acusações. Durante a audiência final, familiares das vítimas leram declarações emocionadas. Muitos pediram que Brooks passasse cada segundo de sua vida atrás das grades. Ele, por sua vez, pediu desculpas, mas suas palavras soaram vazias diante da dor irreparável causada. Hoje, Darrell Brooks cumpre sua pena na prisão de segurança máxima de Wisconsin, onde permanecerá até a morte. Adam Matos. Era uma noite abafada de 28 de agosto de 2014, em Hudson, uma pequena comunidade costeira na Flórida, quando um ataque grotesco aconteceu. A polícia foi chamada para uma casa localizada na Embassy Hills Boulevard, que parecia silenciosa demais. Ao entrarem, os policiais encontraram os corpos que pertenciam a Megan Brown, de 27 anos, seus pais, Margaret e Gregory Brown, e o novo namorado de Megan, chamado Nicholas Leonard. Todos haviam sido assassinados com tiros ou com golpes brutais. Mas quem poderia ter feito isso? Bom, o principal suspeito era Adam Matos, ex-namorado de Megan e pai de Tristan, filho que ele havia tido com Megan. Nos dias seguintes, a investigação revelou uma sequência de eventos perturbadores. Adam e Megan haviam terminado o relacionamento havia pouco tempo, e ela começava uma nova vida com Nicholas. Mas Adam se recusava a aceitar o fim. Diversas testemunhas relataram discussões e ameaças constantes. Os dois haviam terminado o relacionamento fazia alguns meses. Porém, por ser pai do seu neto, Margaret e Gregory, deixaram que Matos continuasse morando na sua casa,
até que ele conseguisse arrumar um lugar para ele. Na noite do dia 27 de agosto, Megan ligou para a polícia dizendo que havia sido ameaçada pelo seu ex-namorado e que ele tinha cortado sua mão. A polícia foi até o local, mas ao chegar lá, o homem já havia fugido. Na tarde do dia 28 de agosto, Matos voltou à residência e foi aí que os vizinhos ouviram barulhos que pareciam ser de uma arma, vindos da casa dos Brown, seguidos de um silêncio mortal. Matos assassinou a sangue frio Megan, seu novo namorado e seu ex-sogro. Ele então esperou cerca de 5 horas antes de descer as escadas e assassinar sua ex-sogra que ele havia amarrado. Nesse meio tempo, ele chegou a pedir pizzas no cartão de crédito de Megan. Após o crime, Matos fugiu levando o filho e se escondeu em um antigo hotel em Tampa usando o próprio nome. Lá ele foi localizado dias depois, após uma intensa caçada policial. Quando foi capturado, ele negou as mortes, dizendo que apenas encontrou os corpos e entrou em pânico. A polícia, no entanto, encontrou seu DNA, digitais e vestígios de sangue nas vítimas e na cena do crime. Durante o julgamento, a promotoria descreveu um crime de vingança e posse, cometido por um homem incapaz de aceitar a rejeição. As evidências indicaram que Adam executou os 4 adultos em sequência. Para eliminar qualquer testemunha, Megan foi morta dentro de casa, enquanto o filho do casal dormia em outro quarto. O julgamento aconteceu em 2017, no condado de Pasco, e durou várias semanas. A defesa tentou argumentar insanidade mental, mas o júri não se comoveu. Matos chegou a dizer que ele tinha cometido aqueles assassinatos em legítima defesa e que o novo namorado de Megan tinha o ameaçado antes do ataque. Em 16 de novembro de 2017, Adam Matos foi considerado culpado de 4 homicídios em primeiro grau. O promotor pediu a pena de morte, alegando que a brutalidade e o número de vítimas exigiam a punição máxima. Após deliberação, o júri ficou 11-1 para a pena de morte. E como era necessário ser unânime, a juíza precisou dar a sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, poupando-o da execução. A juíza descreveu o crime como um dos atos mais friamente calculados e desumanos já vistos no estado. Hoje, Adam Matos cumpre 4 penas de prisão perpétua consecutivas na prisão estadual de Florida State Prison, em Rayford. Seu filho, que tinha apenas 4 anos no dia dos assassinatos, vive sob custódia de parentes distantes, completamente afastado do pai, Ariel Castro. Na manhã de 6 de maio de 2013, o bairro de Seymour Avenue, em Cleveland, Ohio, acordou com sirenes, gritos e uma confusão que ninguém compreendia direito. Uma mulher desesperada havia arrombado uma porta e corrido para a rua pedindo ajuda, gritando o próprio nome com todas as forças. "Meu nome é Amanda Berry. Eu fui sequestrada há 10 anos. O resgate de Amanda revelaria um dos casos mais aterrorizantes da história americana. Dentro da casa número 2207 da Avenue, a polícia descobriu que 3 mulheres, chamadas Amanda Berry, Georgina DeJesus e Michelle Knight, estavam sendo mantidas em cativeiro desde os anos 2000. O responsável por aquele inferno era um homem aparentemente comum chamado Ariel Castro, de 52 anos, motorista de ônibus escolar e músico local. Castro, nascido em 1960, era conhecido no bairro como um sujeito simpático e reservado. Tocava baixo em uma banda de salsa e frequentemente convidava vizinhos para churrascos no quintal. Ninguém imaginava que dentro daquela casa ele escondia um segredo de puro horror. A primeira vítima, Michelle Knight, desapareceu em 2002 aos 21 anos. Um ano depois, Amanda Berry, de 16, desapareceu quando voltava do trabalho em uma lanchonete. Em 2004, foi a vez de Gina DeJesus, com 14 anos. As 3 desapareceram em trajetos curtos, próximos de casa, e por muito tempo, todos acreditaram que haviam fugido ou sido mortas. Mas todas estavam vivas, presas em quartos trancados, com janelas cobertas por madeira e portas com correntes. Ariel Castro as estuprava, agredia e controlava completamente suas vidas, obrigando-as a obedecer regras cruéis. Berry chegou a engravidar e deu à luz uma menina chamada Jocelyn dentro da própria casa, sem nenhum atendimento médico. Incrivelmente, a criança sobreviveu e cresceu sem jamais ver o mundo exterior até os 6 anos de idade. E Knight sofreu diversos abortos. Durante o período de cativeiro, as vítimas foram forçadas a viver em condições desumanas, dormiam em colchões sujos, acorrentadas
e eram punidas brutalmente por qualquer tentativa de resistência. Castro alternava entre ser gentil e absolutamente violento, criando um ambiente de terror psicológico que as impedia de tentar fugir. O fim desse pesadelo aconteceu por acaso. No dia 6 de maio de 2013, Castro saiu de casa e, por erro, deixou uma das portas internas destrancada. Amanda Berry percebeu a brecha e, com toda a força que lhe restava, arrombou uma parte da porta da frente e gritou por socorro. Um vizinho chamado Charles Ramsey ouviu os gritos e ajudou a libertá-la, chamando a polícia. Quando os agentes entraram, encontraram Dina e Michelle vivas, desnutridas, traumatizadas e em choque. Ariel Castro foi preso no mesmo dia sem resistir. Sua prisão revelou mais de uma década de abuso, tortura e controle absoluto. Durante o julgamento, Castro tentou justificar seus atos, dizendo que nunca quis machucar ninguém e que amava as vítimas. O promotor descreveu-o como um predador sádico e manipulador. Em 1º de agosto de 2013, Ariel Castro foi condenado a 1000 anos de prisão, sem direito à liberdade condicional, após aceitar um acordo judicial para evitar a pena de morte. O juiz do caso chegou a dizer que não havia lugar para ele naquela cidade, naquele país ou nesse mundo. Porém, sua punição durou pouco. Em 3 de setembro de 2013, apenas um mês após ser condenado, Castro foi encontrado enforcado em sua cela na prisão de Orient Correctional Institution, em Ohio. As autoridades classificaram sua morte como suicídio, embora relatórios indiquem que ele pode ter se enforcado de forma que imitava um ato de masturbação, sugerindo intenção confusa. Após o caso, a casa na Seymour Avenue foi demolida, e o terreno permanece vazio, um símbolo de uma década de dor e resistência. Nicholas Cruz. Era 14 de fevereiro de 2018, Dia dos Namorados nos Estados Unidos, quando a tranquilidade do subúrbio de Parkland, na Flórida, se desfez em gritos e tiros. Às 2h19 da tarde, um jovem de 19 anos, carregando uma mochila e um fuzil AR-15, entrou no Marjory Stoneman Douglas High School, uma das escolas mais seguras do estado. Em apenas 6 minutos, ele transformaria aquele dia em um dos mais sombrios da história americana recente. Seu nome era Nicholas Jacob Cruz. Nascido em 24 de setembro de 1998, Cruz teve uma infância marcada por abandono e instabilidade. Ele foi colocado para adoção ainda bebê e foi adotado por Linda e Roger Cruz, um casal que sonhava em dar uma vida estável ao menino. Mas a tragédia se instalou logo cedo. Roger morreu quando Nicholas tinha apenas 6 anos e sua mãe, Linda, passou a criá-lo sozinha. Ela fazia o possível, mas o garoto era problemático desde pequeno, sendo explosivo, agressivo e obcecado por armas. Durante a adolescência, os sinais de perigo eram evidentes. Cruz fazia postagens violentas nas redes sociais, desenhava tiroteios em cadernos e chegou a matar pequenos animais, se gabando disso. Sua própria escola o considerava uma ameaça. Em 2017, após repetidos incidentes de comportamento agressivo, ele foi expulso da Marjory Stoneman Douglas High School. Mesmo assim, ninguém imaginava o que ele estava prestes a fazer. Meses depois, em 1º de novembro de 2017, sua mãe morreu de pneumonia. Órfão, emocionalmente instável e isolado, Cruz começou a planejar sua vingança contra a escola que o expulsou. Ele comprou legalmente um rifle semiautomático, AR-15, munições e um colete tático. Gravou vídeos em que dizia: "Vai ser um grande evento. Todo mundo vai saber o meu nome." Em 5 de janeiro de 2018, menos de 2 meses antes do tiroteio, o FBI recebeu uma denúncia em sua linha de acesso público de uma pessoa próxima à Cruz. Nessa ligação, a pessoa que ligou forneceu informações sobre a posse de armas de Cruz, seu desejo de matar pessoas, seu comportamento errático e postagens perturbadoras nas redes sociais, bem como a possibilidade de ele conduzir um tiroteio em uma escola. Além disso, houve bastante denúncia para que alguém investigasse o garoto, mas ninguém fez nada. Na tarde de 14 de fevereiro de 2018, Nicholas, vestido com calça preta e camisa vermelha, entrou tranquilamente pelos portões de sua antiga escola, como se fosse um aluno qualquer. Às 2h21, ele começou a disparar. O primeiro tiro atingiu um estudante no corredor do prédio 1200. Em seguida, ele se moveu pelos andares, atirando em quem via pela frente. Em apenas 6 minutos, Cruz matou 17 pessoas, 14 alunos e 3 funcionários, e feriu outras 17 pessoas. Depois,
largou a arma, saiu misturado aos sobreviventes e fugiu a pé. Ele foi capturado 1 hora e 20 minutos depois, em um bairro próximo, sem resistência. Quando foi questionado sobre o motivo, ele disse que queria matar as pessoas no Dia dos Namorados, pois acreditava que ninguém o amava. O massacre de Parkland provocou uma onda nacional de revolta. Os sobreviventes se tornaram ativistas contra a violência armada, e o país mergulhou novamente no debate sobre o acesso fácil a armas de fogo. Durante o julgamento, Nicholas Cruz confessou o crime. O júri ouviu testemunhos devastadores, incluindo gravações de câmeras e ligações ao 911. A defesa alegou que ele sofria de transtornos mentais graves, agravados pela perda dos pais, e pediu prisão perpétua. A promotoria, por outro lado, exigiu a pena de morte, descrevendo o ato como meticulosamente planejado, cruel e desumano. Em 13 de outubro de 2022, após um longo julgamento que durou meses, o júri decidiu não recomendar a pena de morte, uma decisão polêmica que chocou familiares das vítimas. Em vez disso, Nicholas Cruz foi condenado a 34 prisões perpétuas consecutivas, sem possibilidade de liberdade condicional, uma para cada pessoa morta e ferida no ataque. Hoje, Cruz cumpre sua pena na prisão de segurança máxima na Florida State Prison, em Rayford. Se você gostou desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, para que assim nós possamos continuar trazendo mais vídeos como esse. Eu também te convido a se inscrever no canal e assistir alguns dos vídeos que estão aparecendo na sua tela. E eu vou ficando por aqui. Mas não se esqueça, eu te vejo depois.